Sim, Está me ouvindo? eu te escuto. Está ouvindo tranquilo, né? Você Sim, está me ouvindo aí? gravando já, certo? Eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui com a gente e fazer uma breve apresentação aí do Felipe Hitt. É esse a pronúncia, Felipe? Você é o quê? Italiano, né? É isso mesmo, hit. Tá Então, certinho. Felipe Hitt é um camarada aí, parceirão nosso, que rapidamente aceitou a proposta aí de falar um pouco aí sobre o design de serviço e com certeza vai trazer algo a agregar para a gente, né? Dentro desse espectro aí da área de design voltado para a saúde. É muito bom que a gente possa ter aí a oportunidade de ouvir uma pessoa como o Felipe, que vai abrir a mente da gente em relação às possibilidades da atuação do designer ou da área de design, né? Vale salientar que assim, o Felipe ele é design por ofício, né, Felipe? Mas aí o Felipe pode falar um Exato. pouco mais a respeito aí da sua formação e toda a sua trajetória aí, e logo em seguida entrar com a apresentação dele, mais uma vez reforçar o agradecimento aí da oportunidade, né? O Felipe está falando diretamente de São Paulo, da matriz, eu acredito, né, Felipe, de São Paulo, da Stefanini, e aí vai trazer muito conteúdo para a gente. Felipe, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, brigadão, Marcos. Obrigado pelo convite. Bom, como o Marcos comentou, eu sou muito mais um designer por necessidade, porque eu sou de formação, eu sou engenheiro biomédico, então eu sou muito mais, eu deveria, né, como formação deveria estar muito mais ligado ali à tecnologia e produtos, né, criação de produtos e projetos nesse sentido. Mas eu desde sempre fui para a área de inovação e tentei trazer um pouco, né, desse mindset de engenharia, mas eu vi que, assim, faltava ainda alguma coisa, sabe, assim, então na hora que a gente conectava ali, tentava criar alguma solução para a saúde, a gente via que faltava, tinha um gap muito grande, justamente de metodologia de design, né, tanto de entendimento ali das dores e necessidades, como de construção, né? Como de UX e por aí vai. Então eu não tenho formação de design, tá? Eu vou já pedir uma licença poética aqui, porque talvez eu fale coisas não muito acadêmicas, muito mais empíricas, mas eu espero de alguma forma agregar e trazer um pouco do que a gente tem feito aqui na Stefanini para vocês e como é que eu tenho trabalhado também nessa questão de design em saúde, tá? Então, só para dar um pouco de contexto maior, né? Depois eu fui para a startup, passei por um hub de inovação em saúde, construí várias startups numa Venture Builder para médicos e com médicos. Então, aí eu comecei a realmente entender essa necessidade de design para conectar os mundos, né? E aí fiz mais algumas coisas e vim aqui para a Stefanini justamente para estruturar essa parte de digital health. Então, eu cuido bem dessa parte de inovação e transformação digital para a área da saúde, farma e seguradoras. E eu tento realmente. Eu trabalho com muitos designers, né, aqui na área. Eu adoro conversar com eles porque eu sempre aprendo alguma coisa nova, tá? Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês, na verdade, eu devo ter aprendido por osmose conversando com eles. Então, esse é um pouco do contexto. Eu vou apresentar aqui o material para vocês. E aí eu só queria confirmar se tá tudo certo com o material. Deixa eu ver se foi. Peraí. Tá tudo certo com o material? A gente tá conseguindo ver? Tranquilo. Beleza. Perfeito. Então, então tá. Se acontecer alguma coisa com a apresentação, me avisem que eu não tô mais vendo vocês, tá? Então, Pode seguir. perfeito. Vou nessa. Então, eu vou falar um pouquinho como é que a gente trabalha na área da saúde, pensando em experiência, pensando um pouco em relacionamento, pensando em como agregar realmente outras visões, né, de outros segmentos aqui para o nosso meio, né, para nossa rotina, seja em hospital, seja em laboratório, seja atenção primária e por aí vai, tá? Então,
Eu vou trazer um pouco dessa perspectiva de como a gente tem atuado. Eu primeiro, de novo, vou pedir uma licença poética para vocês. Eu vou falar de design de experiência de serviço como se fosse um conceito meio misturado, tá? Justamente porque eu não tenho esse background de academia, de realmente ser designer. Então, às vezes as definições vão estar um pouco misturadas, mas eu peço essa compreensão de vocês embarcarem comigo nessa expectativa, tá? Do que eu vou apresentar para vocês. E eu queria começar perguntando, né? O que é experiência? O que a gente sente como experiência no dia a dia? De cara aqui, eu queria trazer uma definição de um filósofo espanhol, Jorge La Rosa Bondia. Eu devo ter pronunciado errado, gente, desculpa, não falo espanhol. Mas ele fala, né, que a experiência é uma junção de coisas tangíveis e intangíveis, e ele dá uma definição que é o que você sente, o que você vive, né? É muito próximo de viver, muito próximo de vivenciar. Eu acho bem bacana essa definição dele, justamente porque tem algo por aí, né? Então tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de interface, então a experiência tá por aí, né? Ou é tudo isso, ou é um pouco disso. Mas o que é experiência realmente, né? O que a gente sente como experiência? No dia a dia, né? Como é que a gente toca a experiência? E eu trago para vocês uma das experiências que eu gosto bastante, que é da Netflix, né? Então acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eles trouxeram essa funcionalidade de você entrar no catálogo deles e buscar algo aleatório. Você não precisa pensar. E eles viram isso porque eles tinham muita base de consumo ali, né? Eles entenderam que o consumidor deles ficava horas e horas olhando o catálogo deles e raramente conseguia realmente achar algo que fizesse sentido para eles. E, por outro lado, eles conseguiram fazer essa matriz aí de entender que eles têm públicos que, ao mesmo tempo que esse público é um público ativo, né, que vai e busca, tem momentos que você também quer ser passivo, você quer sentar no sofá e não pensar, não escolher nada, você quer realmente só apertar um botão e algo brota na sua tela. Então eles entenderam que eles têm esse gradiente de público e criaram essa funcionalidade. Então, isso aqui é experiência? Talvez, eu entendo que sim, justamente porque você tem ali uma questão de como é que é a funcionalidade, como é que é a rotina do seu consumidor, quais as expectativas dele com a sua plataforma, né? Então tem uma mistura aqui de conceitos, né, que acho que faz sentido a gente também trazer como experiência. Um outro que eu trago aqui é justamente o da Apple, né? Então, Steve Jobs super aclamado por questões de design, e uma das coisas que eu gosto de estudar é justamente essas pequenas experiências, né? Então, quando você está comprando ali, quando você pensa em comprar algum produto da Apple, você não está só entrando num site e esperando que o produto chegue na sua casa ali 2, 3 dias depois. Não. Você entende que você vai comprar um negócio que a embalagem é diferente, o serviço que vai ser prestado depois é diferente, todo o conceito em volta do produto é experiência, é relacionamento, é essa questão de como as trocas ali de convivência, né, as trocas de necessidades, de oportunidades vão existir. Então, essa questão da capinha, né, quando você desembala ali um iPhone, quando você tira essa capinha, é tudo pensado para você ter uma experiência única. Você, quando está abrindo o envelopinho ali do iPhone, você vê que, assim, você se sente a pessoa mais importante do mundo. E eu acho que esse conceito, né, que eles conseguem trazer com o design deles, a gente pode começar a explodir também para a área da saúde, né? Como é que a gente cria experiências únicas? Tudo bem, elas não são únicas, né? Isso aqui, eles vendem milhões de unidades de iPhone, mas mesmo assim as pessoas que compram, elas se sentem únicas comprando isso. Como é que a gente traz esse conceito, né? Eu vou fazer várias questões aqui, tá, gente? Eu não tenho resposta para a maioria, mas é só para a gente refletir
como que esses conceitos que estão em outras indústrias podem vir para a saúde também. E aqui o terceiro exemplo que eu trago é da Tesla, né? Então, os carros elétricos do Elon Musk, né? O que é interessante aqui? Que, eu não sei se vocês sabem, mas quando eles começaram a lançar os carros, lá em 2011, 2012, a Tesla e o Elon Musk, eles prometeram que quem comprasse as primeiras versões ali dos carros teriam combustível, né? Combustível, que teriam recarga eterna ali para o carro deles. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que era uma troca. Ele sabia que a pessoa que investisse nele, que desse aquela cartada que considerasse ele como realmente uma pessoa uma empresa que pudesse realmente revolucionar a indústria de carros, era uma pessoa que estava apostando e estava investindo nele. Então era uma troca de experiência, né? Enquanto a expectativa do consumidor era de realmente ter um carro elétrico que você conseguisse ter autonomia e começasse a revolucionar a dinâmica automobilística, do outro lado você tem a empresa querendo que você realmente enxergue eles dessa forma. Então aqui essa troca de relacionamento, né, também é experiência, né? Como é que você entende que vamos dividir risco, mas é um risco que se eu, por acaso, que sou consumidor, tiver algum problema, eu vou saber quem cobrar. Isso na saúde é muito complexo, porque a gente às vezes não sabe quem cobrar, né? Então como é que a gente traz essa lógica também de, beleza, faz sentido esse serviço, eu entendo que talvez seja novo, talvez seja algo inovador e experimental, entre muitas aspas, mas com quem que eu tô trocando, né? Quais são os riscos e quem que é a outra pessoa que também está correndo risco comigo, né? Então essa troca, né, também é bem importante para a gente entender um pouco como que experiência envolve o nosso cotidiano. E aí eu pergunto, né, como é que é na saúde hoje? O que que a gente tem visto? E de cara eu trago aqui para vocês um formulário de uma startup americana. E eu queria perguntar para vocês quem que já teve alguma experiência assim aqui no Brasil, de ter na mesma tela, você conseguir incluir o seu cartão de crédito, seu telefone, ou seu WhatsApp, e preencher ali o seu formulário com dados principais, né, de nome, RG e por aí vai, né? Isso aqui deveria ser simples, isso aqui deveria ser cotidiano para a gente. E a gente, assim, não consegue fazer, né? Então, claro, tem um monte de questão de legado, tem questão de cultura também, mas por que que isso aqui existe tão fácil, né, em outros segmentos, e aqui na saúde a gente ainda tem esses entraves, né, tão duradouros, né, que ainda não fazem a gente ter esse tipo de experiência na saúde como um todo. E outros tipos de experiência, né? Então, quem nunca foi no médico e reparou que ele estava só anotando, só fazendo alguma marcação, pensando. O médico às vezes não está ali. Isso é uma dor recorrente dos pacientes, né? Isso também faz parte da experiência, né? Então, quando você senta na frente do médico e você olha para ele, você quer que ele olhe de volta para você, você quer que ele troque ali com você quer que ele corra risco com você, né? É claro que a gente está falando de saúde, eu não estou falando de correr risco de, vamos tentar um tratamento maluco. Não, mas ele quer que você entenda quais são as expectativas desse paciente, do médico, com você, né? Você quer que ele esteja junto com você nesse momento. E quantas vezes a gente já não sentou na frente de um médico, seja online ou offline, e a gente sentiu que estava sozinho na sala, né? Isso é super recorrente e tem aqui uma questão bem mais complexa para a gente trabalhar. E do outro lado, a gente também tem uma crescente aqui de pacientes que adoram o Google, né? Adoram olhar no Google e achar que são os médicos 2.0, né? E também é uma experiência muito ruim para os dois lados, porque aqui você tem um problema de qual que é o limiar entre empoderar o paciente, mas trazer informação de qualidade e que ele entenda os riscos de ter todo esse tipo de informação, né? Então aqui como é que a gente mantém ali o médico
seguro, né, como médico, e o paciente seguro como paciente. Então, eles precisam ter uma troca muito mais relevante e que realmente engaje os dois. Então, aqui não é só o paciente levar, imprimir as 55 mil páginas do Google que ele encontrou sobre a possível doença que ele tem. Não, é o paciente entender que o médico ele vai ter ele tem um tipo de experiência e de formação muito mais completa para fazer esse encadeamento de informações que o paciente vai trazer. Então ele pode sim trazer alguma informação ali que possa ser relevante para o médico, mas ele não pode impor, ele tem que trazer realmente como informação, né? Então, como é que a gente traz essa experiência de uma forma mais orgânica para os dois lados, né? A gente sabe que é um momento bem complexo, justamente porque as pessoas estão mais conectadas, já tem 15, 20 anos, mas ainda tem uma educação da informação que ainda tem um gap muito grande, né? Então isso também é bem relevante para a gente refletir um pouco mais. E sobre tudo isso, quais são as mudanças que a gente tem visto, né? Então aqui, falando sobre o médico na gig economy. Para quem não sabe, a gig economy é a economia baseada em plataformas, né? Então, um exemplo muito rotineiro, muito casual, é o próprio Uber. Então, você tem uma plataforma que conecta motoristas e, através dela, você conecta passageiros. Quem lucra mais com isso, justamente, é a plataforma. Então, isso né, de forma bem macro, é a tal da gig economy, né? iFood, todos esses aplicativos que a gente tem acostumado a usar. E a gente tem visto o médico entrar nesse mundo também, né? Então, agora, quando a gente pensa em telemedicina, a gente vê que a gente já está, claro, devido às proporções, né? Mas o médico já está numa lógica indo para essa gig economy, né? Para essa economia mais digital. O que é bom, o que é ruim nisso, né? A gente não tem as respostas ainda. A gente pode chutar, e chutar às vezes a gente erra, muitas vezes a gente erra, né? Mas uma coisa interessante de pensar é que com essa digitalização, o médico ele tem um pouco mais de autonomia em relação a onde ele vai trabalhar, como é que ele vai encontrar o público dele, os pacientes, e por outro lado a gente tem um acesso maior, ou deveria ter, né? Então, quando a gente pensa na medicina, a priori, a gente gostaria que ela fosse uma solucionadora de um grande problema que a gente tem estrutural no país, que é acesso à saúde, certo? Só que, por outro lado, a gente tem também uma constante que ainda durante a pandemia foi mais divulgada, mas antes da pandemia era pouco divulgada, que é o burnout em médicos. Então, como que essa economia gig vai impactar na saúde dos próprios médicos, enfermeiros e toda a cadeia como um todo, né? Mas aqui eu estou colocando os médicos só para a gente ter um contexto mais tangível, tá? Então, como é que todos esses aplicativos, essa telemedicina, esse telesaúde, que isso está impactando no médico? Então, a gente teve um boom, né, bem catastrófico de burnout em médicos durante a pandemia, justamente porque eles estavam 24/7 fazendo alguma coisa, trabalhando, né? Então, em pronto-socorro, em atenção na linha de frente, e por aí vai. Essa tendência, como é que a gente lida com essa tendência num universo totalmente digital? Com eles em 3, 4, 5 plataformas de telemedicina, atendendo médico 24 horas por dia, porque eles vão ganhar algum dinheiro, tem uma questão econômica, sim, mas talvez por necessidade, porque tem um número de médicos cada vez maior. A gente hoje está batendo 500 mil médicos no Brasil, nem todos estão nos grandes centros e nem todos conseguem atuar em hospitais de ponta. Então, a gente tem uma complexidade que ela tem que ser questionada, tá? E também, do outro lado, tem o paciente versus tecnologia, né? Como é que a gente traz uma educação
uma educação de uma forma bem humilde, assim, não tentando, o paciente não sabe o que está fazendo, não, ele tem um acesso à tecnologia super importante, mas de alguma forma a gente tem que dar insumos para ele, para que ele tenha clareza de onde procurar, qual que é a qualidade da informação, como é que ele diferencia fake news de fato, né, que fato é diferente de opinião, né, como é que a gente traz uma visão, como é que a gente facilita essa visão científica, né, da medicina, para que esse paciente consiga transitar com o médico, transitar com o enfermeiro, transitar com o nutricionista, para que ele consiga tirar dúvidas que realmente são do dia a dia dele. Então aqui tem uma questão bem importante. Daí eu trago um questionamento, tá? Sem entrar em julgamento aqui de viés político, mas como é que a gente cria um design anti-negacionismo, né? Como é que a gente traz uma questão bem robusta de troca de dados? Como é que eu faço hoje para pegar um dado de um terceiro ou criar um dado e colocar numa plataforma de saúde e como é que esse dado fica vinculado comigo ou não, sabe? Então, quem garante que aquele dado da minha pulseira, do meu relógio, é realmente meu ou é de alguém que eu dei para correr, eu paguei para a pessoa correr e está calculando no meu relógio? Então, são várias questões que são pertinentes quando a gente pensa em design e experiência. E aqui eu trouxe uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, se não me engano, justamente pensando nisso, Safety by Design. Inclusive, eu deixei o QR Code aqui para quem tiver interesse. Eles estão, desde 2018, trabalhando em abordagens, em estratégias para levar essa segurança, né, segurança da informação, segurança de dados, segurança de interface, para o design como um todo, para a criação de soluções, de produtos, de serviços. Então, é uma iniciativa bem interessante, recomendo vocês a darem uma pesquisada justamente para a gente começar a trazer esses conceitos para a nossa realidade. E aí eu questiono de novo, né? Como que a gente cria experiências positivas e seguras? Porque criar experiências positivas parece fácil, nem sempre é fácil, não estou falando isso, mas parece mais fácil. Mas elas também têm que ser seguras. Então é justamente esse conceito de safety by design eu acho super interessante para a gente trazer na abordagem que a gente cria para a saúde como um todo. E aqui eu trago, né, nesse contexto, né, como é que a gente cria experiência positiva, como é que a gente traz segurança, como é que a gente empodera o paciente. Tem um dado bem interessante desse ano, que 56% dos CEOs de saúde, eles acreditam que os pacientes vão se autocuidar. Então, esse viés de prevenção, self-care, ele já é uma expectativa dos CEOs, mas, por outro lado, a gente não sabe como exatamente. A gente não sabe se vai ser pelas seguradoras, se os hospitais vão tomar a frente nisso, se a indústria farmacêutica poderia, de alguma forma, atuar em relação a isso, né, trazendo mais educação e informação de qualidade para os pacientes. Quem que vai trabalhar a jornada do paciente, qual que é o paciente que a gente vai trabalhar, são várias jornadas. Então, assim, são várias questões que a gente tem que trazer, porque, assim, pensar que 56% dos pacientes vão se autocuidar pode ser bom como pode ser ruim. Então, como a gente estava comentando, né, como é que a gente traz segurança para esse autocuidado do paciente? Aqui mais uma referência para vocês, só para trazer o viés de como que a gente pensa justamente nessa questão de self-care e wellness, né, e bem-estar aqui para o paciente. A gente entende que cada ator vai ter um papel e precisa ter uma responsabilidade. Então aqui a gente traz um viés de ecossistema muito forte. Não adianta só o hospital trabalhar, ou só a seguradora, ou só health techs, ou só o governo. A gente precisa ter um ecossistema coeso, que se comunique, o que ainda é um desafio na saúde, e que trabalhe em conjunto. Então aqui quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de retail store, de varejo, a gente fala aqui de clínicas, hospitais, escolas e locais de trabalho, casa, ambiente virtual, todos vão ter um tipo
de atuação e vão trabalhar justamente para o bem-estar e para a prevenção do paciente. Isso é super importante a gente começar a repensar, porque a gente sabe que o ecossistema de saúde hoje, ele tem uma tendência a quase implodir, né? Então, a gente tem uma questão de inflação médica super alta, né, antes da pandemia, e a gente tende a retomar essa inflação médica quando a gente passar esse momento. Então, é uma reestruturação do ecossistema que a gente precisa começar realmente, não começar, a gente já tem alguns movimentos acontecendo, mas a gente precisa se impor e realmente fazer isso acontecer, né? Seja como esse evento aqui super importante, né, para a gente trazer esse âmbito de relacionamento, de design, de experiência para a área da saúde e ser uma porta de entrada realmente para outros atores, né? Como é que os bancos podem se posicionar em relação à saúde das pessoas? Como que o varejo pode se posicionar? Como que as escolas podem se posicionar em relação à saúde das pessoas? Então, são várias questões que a gente tem mapeado. E aqui eu trago justamente o conceito de Healthcare as an Experience. Então, a gente, aqui na Estefania, a gente trabalhou muito forte com todo esse background que eu comentei com vocês, justamente para trazer essa saúde, esse bem-estar como experiência. A gente entende que tem quatro grandes áreas, né, quando a gente fala de saúde das pessoas. Tem desde da parte da prevenção, aqui embaixo, né, em rosinha, que são as pessoas, como é que a gente dá informação, como é que a gente traz educação, quais são as questões de vacinação super importantes, alguma questão de controle de doenças, talvez não por vacinação, mas por outros tipos de prevenção. Então aqui tem uma abordagem super importante nesse sentido. Aí depois a gente passa para o self-care, então trazer esse autocuidado, estilo de vida das pessoas tem que melhorar, tanto em relação à alimentação, prática de esporte, saúde financeira é super importante, saúde psicológica, educação tem que estar muito vinculado aqui também, né? Porque se a gente quer que as pessoas se autocuidem, né, tenha essa gestão da própria saúde, a questão de educação é super importante. As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo com elas mesmas. Em seguida a gente tem a parte do tratamento, né? Então aqui nesse rosa da direita aqui, que é realmente, né, quando as pessoas acabam, por algum motivo, não conseguindo fazer essa prevenção sobre a saúde delas, tem tratamentos. Isso é hoje que costuma ser o mais comum, né, com a nossa saúde, que é justamente essa parte de tratar ao invés de prevenir. Mas com certeza ele ainda vai continuar, mesmo se a gente usar muito forte esse viés de prevenção. Então, quando a gente pensa em tratamento, como é que a gente melhora a eficiência e a experiência focada no paciente? Como é que a gente entende a jornada dele? Como é que a gente se aprofunda no dia a dia dele? Como é que a gente cuida desse paciente em tratamento? É super importante. E claro, para finalizar aqui, o aftercare. Então, dentro desse ciclo todo, ele tem esse acompanhamento do começo ao fim. Seja tudo que eu comentei, né? Educação, saúde, financeiro, a parte de saúde mental super relevante. E aqui a gente pode pensar em várias alternativas, né? Desde de IA, desde chatbots inteligentes, até simplesmente trabalhar em comunidade, trabalhar ali no bairro da pessoa, trabalhar o varejo farmacêutico, como é que ele pode atuar para estar mais próximo, para ser esse ponto de contato mais fácil, para as pessoas terem esse contato com a saúde. Então aqui a gente começa a explodir as possibilidades. E aqui entra um pouquinho em cada um desses momentos, né? Então quando a gente pensa em self-care, aqui a gente está pensando em posicionamento e alcance nesse cuidado, nesse autocuidado da pessoa. Então aqui a gente está falando do ecossistema pensando em bem-estar, né? Então como é que a gente pensa aqui no momento de vida da pessoa, super relevante.
A gente também fala de educação em saúde, como eu comentei, né? Isso aqui é essencial para a gente esperar que as pessoas cuidem da própria saúde. Educação é extremamente relevante. E ter um mindset preventivo. Então, é realmente as pessoas se sensibilizarem e priorizarem o autocuidado. Elas têm que entender que com o autocuidado, elas vão não só desafogar o SUS ou a rede privada, a rede suplementar, mas elas também vão evitar um sofrimento para a própria família, para a comunidade, para a sociedade. Elas não vão depender tanto assim, né, de uma assistência mais agressiva ali, seja com tratamento, algo do tipo. Elas vão ter uma qualidade de vida a longo prazo muito maior do que se elas evitarem a prevenção. Aqui passando para a própria prevenção, então a gente traz aqui a questão de uma abordagem inteligente. Então aqui a gente entende que precisa acessar, distribuir um acesso mais relevante para as pessoas. Então realmente aquela visão, né, de acesso à saúde, ela precisa acontecer justamente para a gente conseguir prevenir, para a gente ter dados das pessoas, dados, claro, respeitando todas as leis necessárias. Mas como é que a gente começa a mapear o que está acontecendo em cada região, quais são as principais demandas? Quando a gente aumenta esse acesso, a gente começa a realmente ter um mapa de atuação necessária, seja do governo, seja do poder público, privado, né? A gente começa a realmente ter esse mapa de onde atuar, de acordo com o quê. Então a gente começa a entender prevalência de doença, começa a entender a parte de prevenção de outras doenças e por aí vai. A questão de detecção precoce, então como é que a gente traz inteligência nessa detecção, né, e aborda o paciente pensando aqui em dados tanto sociais como de saúde dele, né? Por que a gente não trabalha com mapeamento genômico, não sei, para algum tipo de pessoa específica? Se uma pessoa já tem alguma complicação na família, por que a gente não rastreia essa pessoa? É claro que quem tem um poder aquisitivo um pouco maior acaba tendo, né, essas entradas mais específicas em saúde. Mas não é o que a gente poderia ainda ter, né? Então a gente precisa realmente expandir esse mecanismo. E a parte de onboarding digital. Então aqui como é que a gente traz para as pessoas essa visão de que estarem digitais, né, utilizar ali ferramentas digitais é importante justamente para você dar um feedback mais relevante para quem faz essa prevenção, né? Então você precisa ter uma troca. As pessoas precisam falar o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando em relação àquele tipo de prevenção que elas estão recebendo. Aqui para a parte de tratamento, então a gente fala muito forte sobre experiência e eficiência nesse tratamento. Então aqui, claro, pensando em colocar o paciente no centro dessa experiência, a gestão digital da saúde dele, isso aqui é extremamente relevante para você ter uma continuidade no que você está fazendo, não é apenas o paciente entrar numa clínica, fazer algum tratamento e sair, você precisa ter um acompanhamento dele. É extremamente importante, tanto para você entender desfecho clínico, como para você entender qualidade de vida após aquele tratamento, né? E você conseguir mapear algum problema que ele possa ter, ou em relação àquele tratamento, ou não, né? Então, isso aqui é extremamente relevante para o paciente e para o ecossistema de saúde como um todo. E, por fim, a parte de marketplace pensando em bem-estar. Então, aqui, como é que a gente integra vários atores justamente para pensar em parcerias em prol do bem-estar, em prol desse tratamento. Então, aqui a gente está pensando, claro, nas mais obviedades, né? Academia, nutricionista, psicólogos, mas a gente também está pensando em educação financeira, como é que a gente traz parceiros para essa questão de realmente dar mais segurança financeira para as pessoas, como é que a gente traz as empresas, seja qualquer tipo de empresa, para ajudar as pessoas em algumas questões jurídicas, por que não, né? As pessoas acabam tendo esse viés de problemas jurídicos por N motivos, como é que a gente pensa em sociedade, em trazer uma questão aqui de amparo social para as pessoas com ONGs,
Então aqui é realmente pensar uma questão bem mais complexa do que só academia e psicologia, né? É algo um pouco mais expandido mesmo. E por fim, o aftercare. Então aqui a gente fala muito sobre o monitoramento dessa saúde da pessoa, né? Então, na jornada inteira dela, aqui, claro, entram wearables, apps, os celulares, e isso precisa ter um retorno tangível, entre aspas, né? Mas precisa ter um retorno de valor para as pessoas. Não é apenas eu vou dar o dado para a minha seguradora, por exemplo, e é isso. Ela vai ter um histórico super relevante para me cobrar mais ou me cobrar menos. Não, eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Só assim eu vou querer dar algum dado para ela. Né? O que eu vou ganhar com isso? Não sei, as seguradoras precisam usar um pouco a cabeça, né? Então, tem essa questão também. Trilha de bem-estar personalizada, então aqui pensar justamente um pouco mais a médio e longo prazo, o que a pessoa quer para a vida dela, ela quer diminuir taxa de gordura no sangue, não sei. Como é que a gente faz isso? Então aqui trazer uma trilha realmente com passos, baby steps, para a pessoa alcançar aquilo de forma saudável, né? E a parte de health coaching, justamente para você ter ali uma complexidade maior, né? Não só aqui eu até faria um autoajuste, né? Acho que pode ser o wellness coaching, porque a pessoa precisa ter um conhecimento de várias complexidades e uma equipe multidisciplinar para dar esse cuidado para essa pessoa é extremamente relevante, justamente para fazer esse acompanhamento mais holístico, né? Mais completo do que está acontecendo na saúde e na rotina da pessoa. E quando a gente fala em, né, transformar esse momento da saúde, né, passar de tratamento para prevenção, para self-care, para experiência de saúde, a gente entende que tem três grandes etapas. Então, aqui começando com a parte de patient-centric awareness, então, entender esse consumidor, né, entender esse paciente e gerar insights para a construção de uma plataforma focada na experiência dele. Né? Então, aqui é muito questão de relacionamento histórico e dados para esse paciente. A segunda etapa seria a Healthcare Experience Design, justamente é quando você entendeu esse paciente, agora você vai criar coisas que ele realmente precise. Né? Então você tem ali aquelas demandas que ele deixou bem claro que são, ou talvez não tão claras assim, mas você consegue entender quais são, e agora você cria essas soluções. E por fim, a etapa 3, justamente o Wellness Marketplace, quando você conecta plataformas de serviços para a geração de ecossistema de saúde. Então aqui você quer realmente ser um integrador. Então aqui é realmente você criar uma grande plataforma que faz essa integração entre a cadeia, entre o ecossistema, não só de saúde, como outros ecossistemas também, que tudo é saúde, né, gente? Então, essa terceira etapa seria o nosso estado da arte, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto a gente está aqui como solucionador dessa grande dor do ecossistema. Bom, pessoal, estou finalizando, ainda não acabou, só vou dar alguns exemplos aqui do que está acontecendo, mas aqui eu queria trazer um exemplo da Kaiser Permanente, aqui inclusive eu deixei um QR Code para vocês terem um acesso a essa matéria aqui deles, e olha que legal que eles, né, essa aqui é uma ideia, tá, gente, isso aqui eu não tenho foto real, mas isso aqui foi uma proposta do consultório deles, né. Tá tudo bem por Então, aí? oi, pois não? Pode seguir. Perfeito. Então aqui, olha que legal, né? Você tem ali o paciente com uma tela, com um iPad ou um tablet aqui, com as medições da saúde do paciente, uma enfermeira ali dando apoio para esse paciente, né? Parece super, super atual, só que isso aqui é de 2016. Isso aqui, a Casa Permanente, ela já estava pensando nisso há 6 anos atrás. Então, 5, 6 anos atrás. Então, para vocês verem que a gente ainda tem que evoluir, né? Então, aqui você tem todos os medidores aqui, né, de saúde do paciente, todas aquelas questões básicas. Você tem um espaço confortável para ele
ele conversar com o médico, ele consegue ver as informações dele. Isso aqui ainda é, mesmo na telemedicina completa, né, eu de casa e o médico de casa, a gente ainda tem essa dificuldade de ter esses acessos aqui às informações, né? Por que que eu não consigo, né, ter ali meu histórico na tela, sabe? Então, ela tem algumas coisas, ela tem um chão aí para a gente caminhar, né? Aí eu trouxe também o case do DASA, né? Então, super referência, e o mote deles é justamente virar uma plataforma de dados, né? Eles querem realmente que os pacientes tenham mais facilidades e mais engajamento, mais saúde, mais prevenção, porque eles estão se tornando uma plataforma de dados, uma plataforma de predição da saúde do paciente. Então, isso aqui é também super relevante para a gente pensar que os modelos de saúde, né, de assistência, eles estão mudando, e como que eles estão mudando, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente, seria bacana a gente também estudar e aprofundar para a gente entender a experiência, como que eles trazem esse relacionamento com o paciente. O terceiro que eu trago aqui é a Alice, não sei se vocês conhecem, é uma startup aqui, se não me engano, é de São Paulo, e ela faz uma abordagem completa do paciente. Então aqui você tem essa casinha aqui, né, que é a casa da Alice, se não me engano, eu não sei exatamente o nome da casa, mas é justamente onde você entra, você tem ali tudo que você precisa para a sua saúde, né? Então você consegue fazer os seus exames básicos, você consegue acessar um médico, uma nutricionista, um psicólogo, consegue fazer qualquer tipo de atendimento ali, né, mais simples, mas tudo em um lugar, e você tem tudo integrado com o aplicativo seu. Então você sai dali, você continua monitorando os seus passos, você não para ali, né? Então esse acompanhamento, claro, tem umas questões aqui que a gente pode levantar, né, mais de segurança e tudo mais, mas eu acho que de uma forma ideal, né, tentando imaginar o mais próximo do ideal, esse aqui tá no caminho, não tá? E aí, por fim, eu trago um case nosso aqui da Stefanini, que é o de conta de alto custo, lá da Colômbia. Que a gente fez a integração de várias clínicas de tratamento ali com medicamento de alto custo, e a gente criou essa plataforma justamente para as clínicas se conversarem, para elas evitarem todo tipo né, para melhorar a troca de informação entre elas, para criar uma plataforma ali que se comunicasse com o paciente, com as instituições públicas, com as instituições privadas, porque ela é uma plataforma quase única ali, né, para tratamentos de alto custo. Então aqui a gente também tem uma evolução bem bacana de como que a gente pode trabalhar essa troca de informação. Então ainda parece uma questão, né, simples, mas tem uma complexidade muito grande em saúde, né? Isso aqui, claro, quando você vai evoluindo, essa plataforma ela tem uma visão de experiência pro usuário, tanto paciente, médico, colaboradores, muito relevante. Porque se você acessa essa plataforma, eu sou um paciente, eu acesso essa plataforma, eu vou ter os meus dados em tempo real, certo? Então, assim, independente se eu fui na clínica A, B ou C, entendeu? Isso é super relevante, porque a gente consegue realmente ter uma universalização dessa saúde da pessoa. Bom, pessoal, era isso. Eu não sei se eu estourei meu tempo, acho que tô no horário ainda. Aqui tá o QR Code para o meu LinkedIn, fiquem à vontade para me escrever. Espero que tenha feito sentido, tá? Então, primeira vez que eu fiz essa apresentação, então feedbacks são super bem-vindos e fiquem à vontade para me procurar, tá? E procurar a gente aqui na Stefanini. Obrigado pela presença de vocês. Felipe, queria agradecer mais uma vez, né? Sempre bom eu posso esse agradecimento aí, sua disponibilidade. Eu sei que não foi fácil a gente conciliar aí esse horário, né, essa agenda. Vocês estão remoto ainda, não é? Trabalhando em São Paulo? Sim, estamos remoto ainda. Exato.
O seu colega, meu orientador, né, que daqui a pouco falar, o Marcelo Bessa, também está remoto, né? E aí, assim, agradecer a tua disponibilidade, agradecer aí esse compartilhamento aí de conteúdo riquíssimo, tá certo? A gente vai disponibilizar futuramente no site, né, do evento, e também no canal do YouTube. Quando tiver tudo organizadozinho, devidamente, eu mando para você o link aí, para você fazer esse compartilhamento. Eu espero que hajam próximas oportunidades e que a pandemia nos permita um dia, quem sabe, fazer isso presencial. Né? Com certeza, com certeza. Tem uma participação de duas pessoas de fora do Brasil, tem uma pessoa que falou direto do Canadá e outra pessoa que também falou da Itália. Né? No Canadá, uma pessoa falou de uma universidade e na Itália, a pessoa também falou de um laboratório de inovação para a saúde, aliás, de um laboratório de inovação e design, e falou de projetos para a saúde. E também a expectativa era essa, que em breve a gente possa driblar essa coisa da pandemia e se sentir aquele calor humano, né? Um abraço, um aperto de mão e proporcionar aí uma próxima edição do evento com vocês presentes. É um prazer imenso ouvir, tá certo? Sucesso para você e muita saúde. Obrigado, brigadão, a gente vai se falando. Obrigadão, gente, até mais. Valeu, um abração, obrigado.